E aí galera, isso aqui é mais um vídeo do vlog Formando Ideias. A gente tá aqui pra falar de mais um assunto aí polêmico, né? Que é a maioridade penal. E aí, reduzir a maioridade penal funciona? Tem um projeto no Congresso, né, que já está sendo votado para reduzir a maioridade penal, né? Quando o menor cometia um crime, né, hoje em dia, ele não vai para prisão comum, ele vai para essas instituições aí para menores infratores e tal. Só que tem um projeto aí querendo mandar esses jovens para uma prisão, né? Eles não vão ficar juntos com os outros prisioneiros, vão ficar em uma prisão separada, mas ainda assim uma prisão. Não é uma instituição de recuperação e pá. Se bem que as prisões também são prisões de recuperação em teoria, né? Mas enfim. E esse projeto vai fazer com que os jovens, né, que praticarem algum crime grave, se não me engano é só crime grave, eles acabam indo para prisão. Muita gente está mostrando esse projeto como uma espécie de solução, né, da maioridade penal, né, uma solução para a violência, né? Mas será que é mesmo, né? Vamos ver primeiro, por exemplo, a infraestrutura do sistema, né, de carcerário brasileiro, que está uma droga, né? Já está em déficit, está faltando vagas, né? As prisões, em teoria, deveriam ser lugares para recuperar o ser humano, né? Para recuperar o cidadão. O cidadão fica lá preso durante um tempo e ali ele vai sendo recuperado, né? Ele vai recebendo aulas e tal. E quando ele volta para a sociedade, ele deveria voltar para tentar arrumar sua vida, né? Essa é a teoria, né? A teoria. Na prática, as prisões do Brasil são verdadeiros infernos, né? E quando o cara entra lá, ele sai pior, né? E os sistemas para os lugares para prender menores também não são muito bons, né? Eles geralmente não saem melhor, né, de lá, né? Geralmente é muito precário. Esse aí é culpa do Estado, no caso. Nossos administradores públicos, como vocês sabem, são uma droga, né? Uma porcaria. Eles não fazem bem o seu trabalho, né? Só que aí muita gente quer mandar os menores para prisão agora. Será que resolve? Né? Talvez nos casos isolados, né, talvez até resolva, né? Porque tem sempre aquele caso em que vem um filhinho de papai que estupra uma menina, um filhinho de papai que faz uma coisa errada, muito errada e tal. Nesses casos pode até dar certo, né? Agora, qual é o grande problema? No caso aqui do Brasil, né, no Brasil especificamente, a maioria dos menores são uma espécie de joguete do tráfico de drogas, né? Os adultos do tráfico usam os menores para fazer o tráfico, né? E aí eles ficam por trás de tudo, né? E em vez de ser eles os presos, são os menores que são os presos, né? E por que esses menores entram por tráfico de drogas? É porque eles são um bando de safados que não presta pra nada, que nasceram para fazer o mal e tal, como muitas pessoas adoram acreditar? Não, né? Pode ter uma ou outra pessoa, um garoto que sim, né? Não vou dizer que todos são totalmente inocentes e tal. Só que eles acabam nascendo em um lugar que não dá opções de vida para eles, né? Eles não têm a opção de conseguir um bom emprego, porque eles não têm uma boa educação, né? Eles não têm condições de ir para uma escola boa, né? Claro, depende da pessoa. Existem muitas histórias de pessoas pobres que conseguiram subir na vida com muito estudo, muito esforço e tal. Mas nem todo mundo tem essa força. Nascer em um lugar extremamente pobre, em uma família extremamente pobre, é como nascer escalando um abismo, né? Nem todo mundo tem força para subir esse abismo e acaba sucumbindo ao meio, né? Então preciso entender, né, a situação desses garotos, né? Eles são simples joguetes do tráfico, né? E se a gente prender todos eles hoje, amanhã, né, vai subir uma nova leva, vai surgir uma nova leva, porque aquele ambiente ainda está lá, aquele ambiente que faz com que eles surjam. Se, por exemplo, a gente houvesse uma fonte de água suja, né, e essa fonte acabasse causando uma poça de água suja, né? E aí a gente pegasse baldes, né, e tentasse, né, secar essa poça, né?
Mas aí essa poça d'água, né? Mas aí o que acontece? Mesmo se a gente secar a poça d'água, mais cedo ou mais tarde ela vai voltar a ficar cheia. Por quê? Porque a fonte ainda está jorrando, né? Então não adianta você ficar secando essa poça de água suja se a fonte está lá, ainda intacta. É o que acontece com o caso dos menores. Se a gente prender todos esses menores hoje, amanhã novos menores infratores vão surgir na mesma proporção, ou até maior, né? Porque aquele ambiente de pobreza, de falta de oportunidade ainda está lá, ainda existe, né? Então o verdadeiro combate, né, à violência nesse período da adolescência é a educação, é o emprego, né? Só que isso é uma coisa mais longa, mais demorada, né? Já essa coisa da prisão, né, é uma coisa mais imediata, por isso que as pessoas gostam desse meio de solução. Ele não soluciona nada, né? É como eu falei, pode essa lei da maioridade penal pode funcionar no caso do adolescente, daquele caso isolado, aquele adolescente de classe média que faz uma grande besteira, que mata alguém, que estupra alguém, aquele riquinho que estupra alguém, né? Nesse caso nem tanto, porque é muito provavelmente que o riquinho saia da cadeia, né? Como o filho de Thor, como quer dizer, o filho de Eike Batista, né? O Thor, que matou uma pessoa e saiu aí ileso, né? Então, nesses casos pode funcionar, pode botar um medo nesse adolescente. Só que lá, aquele adolescente da favela, aquele pobre, ele não tem opção, né? Não são todos que têm força para conseguir estudar e conseguir uma coisa nova, uma coisa boa na vida, né? É muito fácil dizer que se dane aqueles né, menores todos, que se dane esses pobres todos, que eles vão para a cadeia mesmo. É uma visão muito egoísta de sociedade, né? Geralmente esse pessoal que, que acha que essa solução, né, vai vir, geralmente é um pessoal que talvez goste de adotar mais a violência para resolver esses meios, né? Por quê? Porque digamos que seja aprovada essa ideia, né? Vai ser aprovado, vão ser presos cerca de 30 mil por ano, né? E não vai resolver nada, não vai diminuir a violência, porque vão continuar surgindo, né? Eles não, não entram por tráfico, né, porque gostam de entrar, né? Entram por falta de opção, não é porque é uma opção legal, é por falta de opção que eles entram para essa vida, né? É preciso entender isso, não com melhores condições de emprego e educação, né? A tendência é que eles não entrem nesse lugar. Claro, sempre é bom lembrar, existem as exceções, aquele pessoal que consegue forças, né, para não entrar nesse meio e tal, mas são exceções, não é fácil você viver, né, assim, é muito complicado, precisa muita força de vontade. É fácil falar quando você tem seu papai para pagar todas as coisas, para pagar todos os seus estudos, né? Assim é fácil falar, né? É difícil falar quando você está lá no meio da pobreza, né? E você tem que trabalhar, estudar, né? Para pagar, tem que trabalhar para pagar as contas da sua casa. Se trabalha, ganha muito pouco, né? E aquele cara que está no tráfico ali, ele ganha muito mais que você, né? É muito complicado falar assim da nossa posição. É preciso entender a posição deles para a gente ver como realmente funciona, né? Prender todos eles não vai funcionar, né? Realmente não vai funcionar. Vai ser meio que enxugar gelo, né? E essas instituições aí, elas poderiam funcionar melhor, tem que funcionar melhor na verdade. Eu posso ser até a favor de a gente aumentar a pena, né, para os menores infratores que vivem nessas instituições aí. Tem até um projeto desse aí, se não me engano, é de José Serra, se não me engano. É para aumentar a pena, né? Ao invés de ser só 3 anos, uns 8, 9 anos, seria mais apropriado de fato, né? Porque se um mental mata, ele sendo do tráfico ou não, ele tem que ser punido, né? Então ele vai ser punido. É uma coisa até que o pessoal se esquece, o pessoal defende a lei da maioridade penal. Quando o menor faz uma coisa errada, ele é punido. Ele é punido. Ele entra para essas instituições de recuperação, né? Ele não fica solto, ele é preso. Agora eu concordo que as penas são brandas nessas instituições, né? Deveriam ser maiores. Esse talvez seja um caminho para atenuar, não para resolver. Vão atenuar. Só o que resolve a situação desses adolescentes, né, é uma boa educação, um bom emprego, né, um bom ambiente, né,
que o Estado deveria proporcionar, mas infelizmente o nosso Estado é tomado por pessoas que são incompetentes e que não têm muita vontade de melhorar as coisas, né? Só querem pegar o dele e ir embora, né? Infelizmente isso, né? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que, claro, punir apropriadamente, né, o menor, né? Só que tentar reintegrá-lo à sociedade, né? Então, indo para a prisão, isso não vai resolver. Só que ao mesmo tempo ele tem que ser punido. Então, qual o meio termo? São essas instituições de recuperação de menores, né? Que é o ideal, né? Só que elas não são bem financiadas, digamos, pelo Estado. Se o Estado melhorar as condições, vai funcionar. Levar para cadeia direto não vai funcionar, realmente não vai funcionar, né? É uma coisa que pode ser até tentadora fazer, só que no fim das contas vai ser só enxugar gelo, né? E quando você prender aquele menor ali, infrator, né, que está envolvido no tráfico, depois vai surgir outro. Se prender aquele, vai surgir outro. Aí você pode dizer, que se dane, eu quero que todos sejam presos. Então você tem que viver olhando para o seu próprio umbigo, porque você não quer resolver os males da sociedade, você só quer ver o seu lado, né? E pessoas assim não resolvem nada, geralmente não fazem parte da solução, geralmente fazem parte do problema, né? Então, esse foi mais um vídeo aí nosso. Até a próxima. Coloca um comentário aí, curte o vídeo aí, dá uma força pro canal. Valeu, fui!